nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. A Estrada de Ferro Sorocabana exerce em nós, botucatuense, um tremendo de um fascínio, seja em lembrarmos os velhos trens de cargas em grandes acidentes, como também nos velhos e lendários trens de passageiros. E viemos aqui hoje, neste pedacinho da estação, contarmos e relembrarmos um pouquinho dessa história para quem viu o mundo de lá de dentro dessas janelas. A menina Maria Rita via a Estrada de Ferro Sorocabana de outra forma. As janelas já não são as mesmas, mas na sua memória tudo está vivo como antes. Boa tarde, dona Maria Rita. Boa tarde, tudo bom? Pois é, eu fiz parte, eu vim para cá com 7 anos. Vim de Manduri e meu pai comprou o bar da estação, então a gente veio para cá com essa idade. Eu vim de... Lá em Manduri ele tinha o bar da estação já. Isso que eu ia perguntar para a senhora, como é que aconteceu essa negociação? Ele sendo de Manduri, vocês são todos de Manduri, e chegando de lá, como que vocês souberam que estava vendendo o bar aqui em Botucatu, o bar da estação? Porque a Sorocabana avisou que o bar de Botucatu, a pessoa ia desistir. Quem eram os antigos proprietários, a senhora lembra? Décimo Cacetari. E ele tinha um sócio. Parece que era um Delmanto, Genarino Delmanto, era sócio dele. Aí meu pai recebeu a correspondência e veio aqui ver. Aí ele veio, gostou daqui, falou com minha mãe também veio, achou bom. Aí eles ficaram com o bar daqui. Porque acho que a estação de Manduri deveria ser muito pequena, né? Eles estavam passando, almejavam algo assim maior, né? Então, aí, como é que foi essa negociação toda? Foi difícil, fácil, como é que foi? Não, ele veio e aí já pegou a documentação, foi para São Paulo e já fizeram logo a transferência. E outro lá em Manduri ficou com o bar dele ou ficou com a família mesmo? Não, ficou com uma da família. Uma irmã da minha mãe ficou com o bar lá. E aí eu tinha 7 anos, quando a gente veio para cá, minha mãe 27. E nós fomos morar ali na esquina da estação, sabe? Aí meu pai já conversou, aquela casa estava para alugar, que era do Afonso Fernandes Martins. É onde... Afonso Fernandes Martins é o que tá... É o vô desse que está construindo o shopping em Botucatu? É, avô dele. Então, Afonso Fernandes, para quem não sabe, essa casa da esquina fica ali onde ficava a Realeira antigamente, bem em frente do antigo Mendes, na esquina ali, aquele prédio bem grande, né? São 3 casas lá. Tem uma que são juntas, assim. Uma do lado da estação, que é o número 37, a rua Benjamin Constant, onde eu morava. Depois tem a outra que faz a esquina e a outra na Floriano Peixoto.
Agora, eu imagino que a senhora chega, 7 anos, a senhora foi lá. E com 7 anos, a senhora já deve ter um monte de recordação desse bar da estação. Não era nem lanchonete, né? Era bar, né? E quantas tradições. Conta um pouquinho para nós, já que o nosso programa é de memórias, né? Desde a idade dos 7 anos, a convivência que a senhora tinha com os clientes do bar, com a chegada dos passageiros, né? Que vinham lá tomar um café e assim por diante. Eu ia, porque o bar não fechava, era dia e noite. 24 horas. Tinha 3 turmas de empregados. E o senhor consegue lembrar dos empregados que trabalharam lá? De alguns eu me lembro. Uns já são falecidos, né? O Milton Buganza trabalhou lá. Quando meu pai comprou o bar, ele já veio com o bar, continuou com meu pai, o Miro Foglia, que já tem uns 90 e poucos anos. Esse ficou. E muita gente passou por lá, porque os moços tinham vontade de fazer alguma coisa, de trabalhar assim, e não tinham o que fazer em Botucatu. Eles tinham idade para tiro de guerra, assim. E eles não podiam trabalhar assim, estudavam, então eles não podiam trabalhar em indústria. Aquele tempo tinha o Blase, né? Essas indústrias estavam assim, as Lunardi. Então eles iam lá, sabe? Iam lá, então muita gente trabalhou. O pai desse, que agora é político, parece que vai ser até candidato a deputado, alguma coisa aqui, trabalhou lá. Geraldo Galende. Pai do Galende. Pai do Renato Galende. Aliás, um abraço a toda a família Galende lá que está sempre nos assistindo. O Geraldo Galende. Outro dia eu encontrei na missa com ele, eu falei para a moça que canta lá do lado, eu falei, fala que eu preciso falar com aquele senhor lá. Aí ele foi, depois da missa, eu falei, o senhor lembra de mim? Ele falou, lembro, é a Dona Elza. Eu falei, não, o senhor está me deixando mais velha. Dona Elza é minha mãe. Aí eu falei, eu estava em dúvida, mas o senhor é o Geraldo, sou. Então quem ele? Tem esse Miro Foglia, que é vivo ainda. Esse ficou com o bar, continuou a trabalhar com meu pai. Tem muita gente que morava ali por perto da estação, sabe, que iam lá. Tinha uns meninos que iam na hora do trem para vender fruta, porque passava com saquinho, porque é difícil, né, todo mundo descer para o bar. Então eles iam com saquinho de mexerica, de laranja, assim, para vender na plataforma. Tem muitos, hoje eles são aposentados já, sabe, muitos, a maior parte se deu muito bem na vida. Até esqueci o nome dele agora, ele veio, tinha um paraíso, eu não soube mais do paraíso, mas um que morava perto da estação, ele se aposentou na Sabesp e ele veio aqui, telefonou um dia, sabe, se minha mãe estava aqui, tudo, minha mãe estava morando comigo, e ele falou, quero fazer uma visita. Aí ele veio com um caminhonete assim bonito, com um ramalhete grande de flores assim, e ele falou, eu quero oferecer essas flores para a Dona Elza, porque se não fosse ela, eu não estaria aposentado onde eu estou. Que gesto bonito dessa pessoa. Como que ele chamava? Paraíso, não, né? Paraíso, era da turma do Paraíso. Mas eu vou ver, até o fim, pode ser que eu me lembre. Ele é funcionário da Sabesp? Ele já é aposentado. Aposentado. E assim tem muitos, sabe? Mas que bonito, né? A pessoa, né? Ter esse sentimento de agradecimento, né? Como vocês, né? A família foram bons para os funcionários. Isso que é bacana, né? Então era assim uma amizade muito grande, porque eles eram mocinhos, né? Então minha mãe foi bastante mãe também. Ele chamava atenção, ela era muito severa, chamava atenção quando precisava, mas orientava, cobrava o horário deles, sabe? Comportamento. E era uma família, uma grande família, mas com isso eu fiquei meio isolada, porque eu não tinha irmãos. Aí eu frequentei metade do ano, porque a gente mudou em julho para cá. A senhora não teve nem irmãos e nem irmã, a senhora é filha única. Sou filha única.
E sabe, mudou de cidade, eu com pouca idade, assim. Então eu ficava o dia inteiro em casa, né? E eu achava falta. Porque eu gostava, eu queria aprender a tocar piano, eu queria cantar, eu queria fazer um monte de coisa assim, e minha mãe tinha medo, então eu ficava lá, sempre com uma empregada muito boa e tudo, mas às vezes eu ia lá com ela, ficava um pouco na estação, ajudava meu pai, ficava lá do lado do meu pai, e... O que eu estava falando? Quantos funcionários mais ou menos trabalhavam no bar na época? Porque o movimento era muito grande, né? Trabalhava no mínimo 5 em cada horário. Eram 3 turnos. 3 turnos. Minha mãe até contava assim, com uma grande alegria, que nunca desligou o fogão do bar. Nunca foi desligado. Que fato curioso, nunca foi desligado o fogão? Não, nunca foi. Dado ao grande movimento que tinha, até mesmo de madrugada, né? A gente... A noite inteira. Tinha, porque não tinha estrada de rodagem. Então todo mundo que ia para São Paulo, que ia para Mato Grosso, não sei o que, tudo era tudo por ferrovia, né? E o bar aqui em Botucatu, lá no bar, paravam, a única cidade que parava 20 minutos era aqui. Todo lugar parava pouquinho, eram 5 minutos só. Então naqueles 20 minutos, lotava, olha que o bar não era pequeno, mas lotava, sabe? Até um fato curioso, o bar cheio e ninguém, cada um era caixa do seu setor. Minha mãe era na média, tinha um rapaz no cafezinho, minha mãe na média, tinha outro na bebida e depois outro no sanduíche, assim. Meu pai era nas coisas que já estavam prontas. O que seria média? Média seria... Café com leite. Ah, café com leite, ela só servia café com leite. Café com leite, porque era o mais difícil para fazer, porque eram bules grandes, né? E um bule de leite e um de café. E tinha que colorir, né? Deixar a cor certa, assim, servir na xícara. E também acontecia sempre tinha um investigador de polícia que ficava lá para manter a ordem. Eu me lembro, assim, não sei se tinha mais, mas eu me lembro do Livino Monteferrante, que é pai dos Monteferrante, pai do Eugênio. Que faleceu há pouco tempo. Do Anísio, não, faleceu o Eugênio. É o Eugênio, do Anísio Monteferrante, da Dona Mercedes, Dona Ema. O seu Livino. E ele ficava lá, porque para manter ordem, né? Então, às vezes, alguém gritava assim, entre os empregados mesmo, alguém gritava assim, olha o dinheiro no chão. Nossa, todo mundo abaixava para olhar o chão e ficava alentado. Mas não era. Até nesse ano que saiu essa musiquinha de carnaval, uma musiquinha assim parecida com essa, o Arnaldo falou, Arnaldo meu marido, não o filho, ele falou, faz uma musiquinha com alguma letra da estação, né? Então, nós fizemos essa. Olha o dinheiro no chão, olha o dinheiro no chão. É o que a turma grita no bar da estação. E esse bordão pegou, era só entre vocês do bar? Não, era só entre a gente. Mas era assim muito engraçado, aí todo mundo ficava. E às vezes tinha algum enguiço mais do lado da minha mãe. Porque minha mãe já era estupim meio curto. Ela era assim, meu pai... Enérgica. Uma coisa, minha mãe, ótima, assim, sabe? Mas bem firme, assim. Os meninos passavam cortado com ela lá. Aí um dia um senhor falou, eu quero café com leite no copo. Ela falou, nós não servimos no copo porque aqui só tem esterilizador de xícara. Então é assim. E foi servindo outros. E o outro ia embora e o homem voltava. Eu quero no copo. A senhora, por favor, dá no copo. Ele falou, já falei que nós não servimos. Entra outro, vai outro, vem não sei o quê. Aí ele ficou para o fim. Ele falou, agora dá para a senhora pôr no copo. Aí minha mãe, muito contrariada, pôs um copo lá para ele e pôs. Ele falou, mas está muito escuro. Aí minha mãe pôs mais um pouco de leite. Ele falou, agora está muito claro. Ela pegou o copo e jogou o leite na pia. Simplesmente jogou. Ele falou, mas como que a senhora jogou o leite na pia, o trem já vai sair, não sei o que, o leite é meu, eu faço o que eu quero, o senhor não acha o tom? Essa era sua mãe. Como que era o nome dela? Elza. Elza. E o seu pai, como é que era o seu pai? Meu pai era tranquilo. Meu pai, assim, o que tinha minha mãe de
Assim, sempre tem que ter um, né? Nossa. Assim, não, meu pai falava, quando o trem ia embora, e ele via que tinha havido qualquer coisa, assim, diferente, ele falava, ô, dona Eza, o que que é? Parece que teve algum problema do seu lado? Ela falou, teve, mas eu já resolvi. Ela era bastante decidida mesmo, praticamente ela que comandava o bar. É. Outra curiosidade do bar que a senhora lembra ali, que é né, com tantos e tantos movimentos, né? A senhora deve lembrar de mais algumas curiosidades ali, até mesmo com os funcionários. Um que era mais peralta, outro que era mais quieto e assim por diante. O do café era assim, um mocinho magrinho, assim, tudo, mas ele gostava de fazer brincadeira, mas ele não media quase as brincadeiras, sabe? E minha mãe já tinha falado para ele, olha, não faça essas coisas. E quando o trem chegava na curva, para chegar na estação, ele dava um apito, antes de chegar no pontilhão. Então, quando dava um apito, já ficava cada um no seu lugar, cada um perto do seu bule e tudo. Quando o trem acabou de dar o apito, aqui o do cafezinho encostou o bule de café no braço da minha mãe. Ela deu um empurrão nele assim, que ele foi para o corredor até o fundo. Nossa. Até o fundo. Ela era forte. Era. E ela disse que não deu o que deu, porque queimou o braço dela, né? Queimou. Eu acho que ele encostou. Ela deu um empurrão, ele foi lá no fim. E olha, e voltou, disse que foi, bateu a cabeça, ela não sei o que, voltou e pegou o bule. E não disse um A mais para ela. Agora eu queria que a senhora contasse, que a senhora lembrasse um pouco dos trens, né, dos saudosos trens de passageiro quando chegava, como que era a recepção. Mas isso eu queria que a senhora contasse depois dos nossos comerciais. Nós vamos dar um pequeno intervalo e voltamos já já com essa linda história de Dona Maria Rita Piloto. Preste atenção no que eu tenho pra falar. O combate à dengue não pode parar. É hora de você aproveitar o tempo seco para limpar os terrenos baldios, retirar os entulhos, pneus velhos, garrafas vazias e todas as vasilhas que possam juntar água da chuva. Assim você destrói os ovos dos mosquitos da dengue. Se ligou? E quando voltar a chover, os mosquitos não vão nascer. Aí, meu irmão, prestou atenção no quê? No que eu acabei de dizer? Pode crer! Dengue, essa luta não pode parar. O esporte tem vez aqui na TV Alfa. Nivaldo Ceará apresenta o Alfa Esporte, com um resumo das principais notícias do esporte em Botucatu e região. Alfa Esporte, toda terça aqui na TV Alfa. Sonhar é bom. Mas é preciso cuidado para que não se transforme em um pesadelo para o resto da vida. Bebida e direção. O efeito do álcool passa. A culpa fica para sempre. E voltando com o programa Memórias Botucatu, com esse papo gostoso com a Dona Maria Rita Piloto. E aproveitando, mandando um abraço lá pro Baldini, ele que assiste todas as quintas-feiras a gente, e o Mineto, lá da alfaiataria, da loja, lá na Rua Mano de Barros. E aí, Dona Maria, nós terminamos, Dona Maria Rita, falando sobre os trens, né? O primeiro bloco sobre os trens. O que a senhora lembra daqueles saudosos trens, os inesquecíveis trens de passageiro? Eles eram muito bonitos. Antigamente tinha o Ouro Verde, que ele era todo verdinho assim. Ah, por isso do nome Ouro Verde, por causa do trem ser verde? E eles tinham assim, os primeiros vagões eram de passageiros, depois tinha restaurante e depois os dormitórios. Esses eram os trens de primeira classe que chamavam antigamente? De primeira classe. E depois do Ouro Verde, aí vieram os trens de luxo, que era prateado assim.
E os trens de luxo, mas o Ouro Verde também, o restaurante, era assim impecável. Eu gostava, eu ficava na janelinha do bar, vendo o carro-restaurante. Dava a impressão que era gostoso lá, comer lá, tomar café. A senhora morria de vontade de estar pular para outro lado. Pro lado de lá. Mas eu ficava aqui, ajudando meu pai no chocolate, quase entrava na vitrine, comia chocolate toda hora. E assim, uma mesa de toalha branca impecável. Um vasinho de flor natural. Natural a flor? Era A senhora lembra Era que flor que era? Gébera. Até a flor a senhora lembra? E a toalha? Do que era o tecido? A toalha era branca. Mas é uma toalha assim que caía, assim, era muito bonito. Os trens. Então todo mundo que ia para São Paulo, que vinha lá do começo da linha, ia de leito, né? Porque tinha os carros leitos também. Mesmo porque demorava uma enormidade de São Paulo a quem fosse, por exemplo, a Presidente Prudente. Demorava cerca de quase dias, né? Quando eu estudei em São Paulo, já foi depois, eu já tinha 18 anos, demorava ainda 6 horas daqui a São Paulo. 6 horas de Botucatu a São Paulo, imagina. E isso já quando eu tinha 18 anos, né? Mas antes era assim, era muito longo. O pessoal vinha do Mato Grosso, fazia baldeação lá e vinham. E passava. Aqui também tinha os trens que iam para Bauru, porque Bauru não é ramal, né? Então iam para Bauru. E eram muito bonitos os carros, né? Os trens. Eram muito bonitos, os uniformes do chefe de trem, né? Todo completinho de boné, de tudo assim, bem bonito, bem organizado. E a gente via mais o chefe, né? Mais o chefe que vinha assim Mas os que trabalhavam também na estação, os telegrafistas, tinha sala de espera ali do lado, mas sempre um funcionário. A bilheteria, era lindo ali a bilheteria, que era aquela entrada, né? Era uma organização fantástica, uma logística incrível. Muito bonito. Muito bonito. Agora, quando a senhora fala dos trens, a senhora lembra de alguma curiosidade de algum trem? A senhora estava contando a história de um noivo, né? Conta a história do noivo, eu achei interessante essa história. Então, o noivo, eu não sei quantos anos eu tinha, acho que uns 10, 12 anos, e estava muito movimento na estação. E eu via muita coisa ali, né? Que eu ficava na janela. E aquele movimento na estação, aí perguntei pro meu pai, o que aconteceu? Parece que tem mais gente aí entrando, eu vi carro de polícia, tudo. Ele falou, filho, é um noivo. Meu pai era muito calmo. Ele falou, é um noivo que ia casar à tarde. E ele achou melhor enfrentar o trem. Ele se jogou no trem. Se jogou na frente do trem. O senhor chegou a ver ele morto lá? Não vi, porque eu morava ali na esquina. Então eu via todo o movimento, né? Ali, mas foi mais um pouquinho antes do pontilhão. Não, eu não vi. Mas, e esse noivo era de Botucatu, família conhecida aqui de Botucatu? Acho que não era assim, muito conhecido. Mas eu vou perguntar, eu acho que a Ted ouviu falar. E a Ted tinha mais idade que eu, ela deve saber até quem é, viu? Porque a Ted morava naquela casa que era o Dr. Losso. Lembra o Dr. Losso? Dr. Miguel Losso? Dr. Losso é onde é a borracharia agora. Aqui é a borracharia do Alemão, aqui em cima, bem em frente, bem ali na Praça Isabel Arruda, por ali, né? Anita Garibaldi. Então, lá tinham 2 casas, assim, altas. Uma morava, não é, a Ted era mais pra frente. A Ted era na tipografia Serra Neto, na Floriano Peixoto, mas mais lá pra frente, que era do pai dela. E ali morava os Chiaradia, de um lado, e Dr. Losso do outro. Eram 2 sobrados bonitinhos lá. Agora, quando se fala em ferrovia e no falar dos funcionários, a senhora deve ter recordação de bastante funcionários que ali conviviam com vocês ali, né? Seja não só o chefe de estação, mas os porteiros, enfim. A senhora lembra de algum deles lá? Lembro, por exemplo, de engenheiro, eu me lembro do Chafi Jacó. Chafi Jacó, todo mundo tinha medo dele, tinha medo do... Era muito bravo, turco? Acho que era, porque eu era pequeno, não sei, mas ele era exigente, funcionário tinha medo dele.
Quem eu me lembro mais? Nelson Saad, morou lá do outro lado da estação, daquelas casas do lado da Vitorati. Aliás, um grande abraço ao Nelson Saad e o seu filho João Carlos Saad, que é diretor lá no Lajeado, né? Que é meu amigo de infância. Um grande abraço, que também assistem sempre a gente lá. Um grande abraço meu também para o Kik. É o Dr. Kik. Então, o Nelson Saad, aquele Dr. Mário, Virgílio, eram os engenheiros. Mas eles iam assim, porque vinha do sítio, leite vinha de lá, leite puro, assim. Então eles iam buscar, a esposa do Dr. Mário ia sempre buscar leite lá, quase todo dia. Que vinha o leiteiro nosso, trazia, e o leite lá do bar era aquele que punha e ficava fervendo, fervendo. Sabe, o café feito na hora, assim, aquilo cheirava, assim, todo mundo ficava louco. E na época era o café tesouro ou não? Mata essa curiosidade. Não, sabe que o café era nosso também. Vocês plantavam o café, o leite também era seu? O leite também. Então a produção era... Sabe, meu pai sempre gostou, meu pai nunca ficou sem um sítio, sabe? Desde menino ele tinha loucura. Aqui na chácara dele, quando a faculdade veio para cá, o doutor Ari Salib dava aula nas laranjeiras dele, porque a faculdade não tinha ainda onde levar os alunos para aula prática, e ele levava lá na chácara. E ele ficava bobo de ver, meu pai tinha mapa das laranjeiras. Plantada por ele mesmo? Por ele mesmo. Ele gostava de sítio, fazer? Paixão. Ele tinha 3 paixões na vida. Quais eram elas? Era música. Que tipo de música ele gostava? Ele gostava de qualquer música. Ele tocava 2 instrumentos e gostava muito de música e cantava comigo. Cantou até a véspera da morte dele. Ele cantou comigo, a segunda voz. Ele morreu em que ano? Meu pai morreu em 99, porque ele falava, olha, eu sou do começo do século e vou ver virar o século. Mas ele morreu em junho, não chegou. Junho de 99, mas em julho ele faria 97 anos. Tinha mais 2 paixões, né? Paixões. É a música? A música, flor e fruta. Essa chácara que nós estamos aqui, só para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui no Recanto Azul, nesse belíssimo jardim da Dona Maria Rita. Essa chácara seria aqui no Recanto Azul, Vila Aparecida? Não, essa era nossa também, né? Mas essa não é na Rondon. Até tem um fato interessante de lá, ele tinha 1.500 pés de poncã. Sabe? E todo mapeado, assim, tudo certinho. E o doutor Joel Espadaro sempre falou que ele nunca chupou uma mexerica tão gostosa como a roubada lá da chácara. Ai, denunciando o doutor Joel Espadaro, roubando mexerica lá. Mas ficava muito orgulhoso quando ele falava isso. Ai, não tem mexerica igual do piloto, porque era assim muito. E quando a senhora fala em Marechal Rondon, só para a gente se localizar, mais ou menos aonde? Lá pro lado de saída, lá pro lado da serra, ou aqui mais para... Aqui. Próximo ali ao posto de guarda, por ali? É. Para frente um pouquinho do posto de guarda, onde entra o distrito industrial. É lá, ao lado esquerdo. Onde são terra dos espadotos lá hoje, né? É, acho que é vizinho nosso. A senhora contou um pouquinho do seu pai, contou um pouquinho da sua mãe, né? Tem mais alguma coisa que a senhora lembra? Algum acidente que a senhora lembra que foi trágico? A senhora chegou a presenciar aquele acidente do Pontilhão, acho que foi em 1958, até que faleceu o senhor Canuto. A senhora lembra dessa história ou não? Eu me lembro assim, mas eu acho que eu estava no colégio ou alguma coisa, então eu não estava aí quando aconteceu. Mas eu soube, no acidente ali no Pontilhão e tudo, mas eu não... Foi o maior acidente que teve aqui na nossa região, ou né, no perímetro urbano, foi esse acidente aí, que foi justamente no Pontilhão ali, que o trem descarrilhou ali, né? Descarrilhou e foi feio o acidente. Mas eu não sei, porque eu estudei um tempo fora também, então eu soube do acidente, mas eu não estava assim ali no local. Dona Maria Rita, vamos falar um pouquinho vamos lembrar do saudosismo, né?
O programa tá gostoso, essa conversa, bate-papo tá gostoso. E ali nas imediações ali da estação, como é que era? Como é que era o cotidiano do pessoal ali? Não só dos trabalhadores, mas o pessoal que gostava de ir lá para ver o trem, levar as crianças, do pipoqueiro. Como que era o dia a dia ali? Olha, tinha à noite ia muito jovem, sabe? Eles iam no bar, inclusive. Iam no bar porque não tinha bar aberto na cidade. Então quem queria tomar qualquer coisa assim, ou esperar o trem, as moças iam para ver o trem passar. E os rapazes iam e lá tinha bar aberto. Era um ponto assim para... Era um ponto de encontro, né? Não existia mais nenhum bar em Botucatu aberto. Não, nenhum. Só lá. E lá existia o footing também? Não só na Rua Mano? Não, mas existia. Muitas moças iam lá, passeavam na plataforma. Sabe? Tinha moças, rapazes. Acho que muitos casamentos e noivados aconteceram ali na plataforma da estação. Acho que sim. A senhora sabe de algum? Lembra de algum? Não sei. Mas, e ali, aquele tempo tinha um trem que chamava Pau de Arara. Falavam Pau de Arara. Por que Pau de Arara? Porque vinha lá do norte, nordeste. Então vinham, aquele pessoal que vinha para cá, tinha um trem especial para eles. Sabe? Porque eles iam povoando por aí, São Paulo, parava todo lugar, né? Então tinha o Pau de Arara. E tinha muita gente que descia na estação e não tinha para onde ir. E por ali ficava? E por ali ficava. Sabe? Ali embaixo da paineira. Então minha mãe sempre falava, não saia de casa, não vai para a estação. Medo de alguém aí embaixo da paineira ali. Mas aquela época era violento? Não era tanto, né? Não era, mas tinha gente que dormia, né? Punha cobertor, dormia lá. Quando a senhora fala em Pau de Arara, seria os bancos que eram de madeira? Seria isso? De madeira. Porque geralmente os bancos eram todos estofados, bem acomodados, né? Mas esse banco de madeira e é o pessoal que vinha do norte. Aquele tempo, São Paulo era muito chique. São Paulo era assim, quando eu estudei lá, com 18 anos, eu ia de bolsa e luva no cursinho. Ia de bolsa e luva no cursinho? Sim. Ah, mas antigamente acho que parece que vocês viveram uma época melhor, uma época de ouro, não, dona Maria Rita? Olha, eu morava ali na São Vicente de Paulo, no pensionato ali, tomava condução na Avenida Angélica. Nossa, mas passava e as de idade, eu era mocinha, mas as pessoas mais de idade eram de chapéu, sabe? Todos os homens de chapéu, né? Nós temos vários... Mulheres. As mulheres também? Mulheres, muitas mulheres, todas de chapéu. E além, nós contamos ali daqueles que vinham, né? Vinham lá do norte, nordeste, paravam aqui em Botucatu. Botucatu, naquela época já era uma cidade assim, pujante, próspera ou não? Estava a caminho? Eu acho que... Não, Botucatu nunca foi assim, né? De um impulso muito grande. Eu não sei se porque eu fui acostumada também em Piracicaba. Que eu morei e estudei em Piracicaba. Aqui eu fiz só os anos de científico e depois já fui para lá. Mas Botucatu era assim, eu acho que nunca foi assim de sabe, de tanta coisa como tem acontecido agora. Botucatu não, eu acho assim, agora está uma época assim bem diferente. Agora a gente sai por aí e você fica bobo de ver o que tem dos prédios, né? Das coisas está muito, eu acho que Botucatu deu um impulso muito grande. O que me chamou a atenção dos trens pararem aqui, ficarem 20 minutos, coisa que não acontecia em outra estação. E vamos falar um pouco, vou voltar na estação novamente, que eu gosto dessas histórias. E aquele pessoal que ia, a senhora falou do pessoal que ia vender laranja, mexericas, uvas, enfim. E aqueles outros pessoas que frequentavam ali, tipo o amolador de faca, existiam essas pessoas? Quem mais eram frequentadores da estação que a senhora lembra? Olha, quem ia era assim, por exemplo, filme, tinha agência de filme, todos eram descarregados lá. Que tinha o Peduti, que tinha por essa Alta Sorocabana toda. Então era aquele barulho de filme, também um movimento por todos os trens, sabe? Tinham. E eram umas malas, assim, umas coisas que eles jogavam e batiam. E tinha jornaleiro que tinha banca de jornal lá e ia um jornaleiro no trem.
também que era o Bertinho, jornaleiro. Bertinho, a senhora lembra o sobrenome dele? Eu não sei. E quem que era o dono da banca lá na época? O Bertinho, jornaleiro. Ah, era o Bertinho. E sabe quem às vezes ia lá? Um sobrinho dele, que é o... Ele deve ter alguma história do Bertinho. É o Edi Carmelo. O Edi Carmelo, você conhece? Conhece? Então o Edi Carmelo é sobrinho dele, eu acho. O Didi Gasparini, ele foi muitos anos dono de banca aqui em Botucatu. Ele não foi dono lá também na banca lá na estação? A senhora lembra do Didi Gasparini? Não, eu me lembro de lá de banca, me lembro só do Bertinho. Sabe, do Bertinho. Então vinha o correio, tinha o vagão do correio. Vinha tudo de trem. Até o trem pagador existia, a senhora lembra disso? Tinha, às vezes tinha, quando vinha pagamento, tinha um trem especial, que era a máquina e um vagão assim, bem luxuoso, que trazia. Vinha escoltado naquela época ou não? Vinha. E nunca teve nenhum problema de roubo, nada? Que eu soubesse, não. Mas tinha. Vocês estão gostando dessa história da dona Maria Rita Piloto? Fiquem aí que no próximo bloco tem muito mais história. E ela vai falar um pouquinho da sua vida, a sua infância aqui na cidade de Botucatu e, consequentemente, lá em Piracicaba. Passa a bola, vai, joga! Joga, Rafael! Pai, você vai dirigir, não beba! Proteja a vida. Se for dirigir, não beba. A TV Alfa traz pra você o melhor do sertanejo universitário. Anderson Silva apresenta o Tá Bombando. Toda quarta, aqui na TV Alfa. Eu experimentei na rua aos 13 anos. E eu comecei a usar na faculdade aos 22 anos. Eu tenho 55 anos, sou viciado e minha família foi embora. Fatalidade. A droga é fatal em qualquer idade. Ajude-nos a combater a dependência química. Colabore, ligue e contribua. 3815-7321. Instituto RUAC. Apoio TV Alfa. E voltando com o programa Memórias Botucatu, lembrando que nós vamos mandar um abraço lá pro Azor do Mercadão, o açougueiro lá que tá sempre nos ouvindo. Um abraço, Azor. E essa história maravilhosa com a dona Maria Rita Piloto. E antes da gente começar, a gente terminou o terceiro bloco falando que a gente ia comentar um pouco da história de infância da senhora, a ida para Piracicaba. Mas aqui em off a gente estava falando de alguns funcionários que trabalharam ali e que moraram naquelas casas. Antes que a senhora comece a contar, vamos relembrar, voltar um pouquinho lá da estação e lembrar daquelas casas. A senhora falou que existia até, as casas deles eram até com piscina, dona Maria Rita. Olha, eu não sei qual delas, mas eu sei que tinha uma que tinha, era de algum engenheiro que morava lá. E eram umas casas muito bonitas, e a vista para nós aqui do bar, para lá, a gente via assim aquelas casas na altura, o jardim super bem cuidado, sabe? Era uma maravilha as casas. Eu me lembro do Dr. Nelson, que morou numa delas, Dr. Mário. Mário o quê? Dr. Mário Virgílio. Nelson Saad. Nelson Saad. Mário Virgílio, Chafi Jacó. Eu me lembro desses. E aqui indo para a ferroviária, tinha aquelas casas a funcionários. Eu me lembro do seu Manuel Sanches, que morou assim muitos anos aqui, mas ele veio de São Paulo e ele mudou num mês que os filhos estavam em aula. Então ele ficou em casa, ele era muito amigo do meu pai.
Ele ficou em casa uns meses, depois ele foi morar lá. Então ele morava ali naquelas casas. O seu Manuel Sanches foi funcionário há muito tempo, funcionário graduado aí da Sorocabana. E o seu Flamino Cruz, me lembro bem dele também. O que fazia? Ele é chefe do depósito. Chefe do depósito. E quem que era o chefe da estação ali nessa época? A senhora lembra de alguém? Lembro do seu Manuel Jimenez. Que é o dono da autopeça Liar lá? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Seu Manuel Jimenez. Sei que tem uma filha dele que mora em Piracicaba, mas ele já é falecido. Eu me lembro dele. Teve... do Bonome, a senhora lembra? Deca. Lembro do Bonome. O Bonome está aí contando a história da ferrovia. Catarino. Seu Catarino, ele mora na Avenida Dom Lúcio ali, uma pessoa muito simpática, muito fina. Até quando eu comecei a namorar o Arnaldo, um dia que o Arnaldo veio e passou lá na estação, o seu Catarino estava tomando café. Depois eu falei para ele: seu Catarino, o que o senhor achou do meu namorado? Ele falou: olha, a aparência é de nota de 1000. Acertou então? Acertou. E vamos contar então um pouquinho da vida da senhora. Seu Romeu Henriques. Me lembro dele. Olha, o seu Romeu era baixinho, mas resolvia, viu? Uma pessoa assim muito eficaz. Muito eficaz. Me lembro dele na Sorocabana e na prefeitura também, né? Com o Lico Silveira. E ali o bilheteiro, quem trabalhava na bilheteria, ali na secretaria, a senhora lembra de alguém? Não me lembro assim, não. Era muito pequena, né? Aí a senhora foi estudar com quantos anos em Piracicaba? Que colégio a senhora foi para lá? Eu fui para Piracicaba com 8 anos, eu fiz 8 anos, já estava lá, no Colégio Assunção, porque eu achava falta, eu queria ficar num lugar que eu pudesse brincar, eu achava falta de ficar sozinha. E minha mãe foi no Santa Marcelina e foi falar até com o bispo, não conseguiu lugar para mim aí. Aqui em Botucatu, porque lá em Piracicaba não tem Santa Marcelina, né? Não, lá não tem, mas tem o Assunção, que é do mesmo nível de Santa Marcelina. E foi muito bom. Não me arrependo de ter ido para lá. E aí minha mãe foi falar até com o bispo. O bispo conversou com a superiora, ela falou: nós não podemos aceitar, porque é muito criança. Depois os pais querem tirar os domingos e o nosso regulamento não permite tirar os domingos. Minha mãe falou: mas eu não venho tirar, porque eu trabalho o domingo inteiro, tudo. Mas teve resistência, assim. Tinha muitas internas, eram mais do Mato Grosso, de São Paulo, de Minas, né? Aí eu fui para Piracicaba, que tinha uma professora da minha mãe, que foi professora da minha mãe em Manduri, e era de Piracicaba. E ela veio passar umas férias aqui. Aí ela falou: não, Elza, não se preocupe, lá em Piracicaba tem um colégio ótimo, é pertinho da minha casa, eu posso fazer a visita para ela os domingos. Eu cuido dela para você. Aí eu fui para Piracicaba. Com quantos anos de idade? 8 anos. Eu fiz 8 lá. Eu fui em março, em maio eu fiz 8 anos. E que colégio a senhora foi lá? Colégio Assunção, de Irmãs de São José. E conta um pouquinho desse colégio pra gente. O colégio é assim, na minha infância, minha juventude. Eu só vim aqui para fazer científico, porque lá não tinha. Mesmo sendo criança, não tinha saudade das famílias, nada da família, não tinha? Olha, tinha sim, mas chorava um pouquinho e passava. Tinha muita coisa para fazer, sabe? Muita coisa. E, por exemplo, o sino, eu tocava, subia lá, todas 6 horas eu tocava o sino da igreja. Porque a igreja não era só dentro do colégio, tinha uma saída, até agora tem a saída para a Rua Boa Morte, né? Então era uma igreja grande, eu subia lá e batia o sino, era aquela disputa, eu sempre ganhava, subia lá, aquele tempo a perna funcionava. E tinha que ser pontualmente às 6 horas? Pontualmente. 6 horas da tarde, né? Ou de manhã também tocava 6 horas da manhã, né? Mas aí não era gente mesmo, às 6 horas da tarde eu ia. Então aí comecei a aprender piano, comecei, quando a voz já dava para cantar no coro, a irmã já me pôs cantar no coro. Então eu tinha os frades também,
que lá tem o seminário seráfico dos frades capuchinhos, né? Eles tinham sempre uma peça de teatro que eles faziam e iam passar no colégio para nós. Então sempre a gente tinha assim, domingo, ou era um filme, ou eram os frades, os seminaristas que iam. Aí as seminaristas, as mais mocinhas, já faziam todo o rolinho para esperar os seminaristas. E então, sabe, a gente preenchia tudo. Quer dizer que não se sentia pouca saudade dos pais, né? Já que não tinha irmã, né? Não tinha ninguém e eu me preenchia lá com elas. Quando eu chegava das férias, eu sempre levava uma novidade. Elas falavam, o que você aprendeu essas férias? Eu falei, eu aprendi Índia, quando saiu a Índia, né? Então vamos cantar. E nós fomos lá, eu subi parecia um tanque assim, que não tinha água, mas tinha os 4 lados e tinha uma torneira, acho que era tanque, não sei. Eu subi lá e as meninas em volta de mim, nós vamos cantar Índia. E cantamos, a irmã passou, escutou um pouquinho, mas depois ela me chamou em particular, falou que não queria mais que cantasse aquilo, não sei o que, deu assim um pega, mas eu pensei que tivesse ficado nisso. Não, um dia eu estava na classe, a irmã da portaria bateu na porta. Falou, irmã, eu tenho aqui eu preciso falar com a mãe da Maria Rita. Eu acho que teve algum problema com ela, porque o pai dela está no locutório chorando muito. Meu locutório era a sala de visita deles, né? E era um dia de semana. E eu vi que ela falou isso para a irmã. Eu falei, nossa senhora, o que será que aconteceu? A senhora ficou espantadíssima. O que será que aconteceu? Meu pai, né, para ir daqui lá dia de semana, Piracicaba era tudo estrada de terra, tudo. E era isso, eu cheguei. É que foi o boletim, ele mandou 2 de comportamento para mim, porque eu cantei Índia. Só porque a senhora cantou? Mas será por causa da música ou por causa do comportamento da senhora? Não, é por causa da música. Eles achavam profana naquele tempo. Nem decente, que eu estava cantando música indecorosa. Ele me deu 2 de comportamento. Meu pai recebeu o boletim e foi para lá. E seu pai? Seu pai era... Não, seu pai, perdão. O seu marido, o Arnaldo Pilot, também ele se formou em medicina ou não? Não. O Arnaldo era contador. E ele era gerente de uma loja da Casa Raia, de Piracicaba, que tem até hoje. Aquele tempo era a maior loja que tinha, assim, de artigos esportivos. Foi lá que a senhora conheceu ele? Eu conheci porque eles forneciam o sapato do colégio. E ele levava o sapato. Levava lá e já ficou de olho na Dona Maria Rita. Pois é, mas isso eu era menina. Eu tinha 12 anos, ele tinha 20. Então, quem estava de olho nele eram as outras, as normalistas, né, assim, que já eram mocinhas, tudo. Eu não. E eu até não gostava dele porque eu achava que ele demorava muito para experimentar o sapato em mim. E depois, quando eu experimentei... Ele que experimentava o sapato? Aí, porque só tinha naquela loja esse tipo dog, sabe? E aí ele experimentava o sapato, depois ele falava, irmã, para o 115 eu preciso meio número a mais. Eu volto trazer. Eu queria morrer. Ele voltava. A senhora ficava irritada com ele. E nem imaginava que ali ele já estava gostando da senhora. Não imaginava. Mas ali a senhora, ele quando contou depois, ele já estava interessado, né? Ele estava. Depois eu saí do colégio, vim para cá, fiquei 3 anos aqui fazendo científico. Tudo, eu não soube mais dele. Daí um dia nós voltamos lá, que minha mãe foi no oculista em Piracicaba, e eu estava aqui numa segunda-feira, né? E ela falava, vamos comigo, depois você vai embora direto. Eu falei, não, eu venho aqui, porque eu já estava flauteada. Aí quando nós chegamos no oculista, ele estava na porta, porque contaram para ele, o dono da loja era irmão dessa dona Mariquinha, que me olhava no colégio. E eles já sabiam. Então já contaram para ele, aí o senhor já estava bem maior, né? Quem vem? Eu já estava estudando em São Paulo. E eu namorei, noivei e casei num ano só. Nossa. Aí, quem vem? Ele estava na porta do médico. Continuava apaixonado. Estava na porta do médico. Eu falei, ai meu Deus do céu, quem está aí? Aí minha mãe falou, depois nós fomos voltar, foi fazer o óculos. Quando nós fomos buscar o óculos, ele estava passando na ótica também, que ia indo para a loja.
Minha mãe falou, nossa senhora, mas o Arnaldo já estava no dentista, no oculista, agora está aqui. Depois que nós fomos tomar o ônibus, que era no dia seguinte, porque não ficou pronto o óculos da minha mãe, ele apareceu lá na casa da Dona Mariquinha para levar a gente a tomar ônibus. E a mãe falou, eu não estou gostando disso, eu não sei. Eu falei, ai mamãe, se fosse a última pessoa do mundo, eu não queria. A senhora sabe que eu não quero, não vou com a cara dele. A senhora não ia com a cara dele, mas como que nasceu esse amor então? Que veio casar, ter filhos? Vim casar, ter filhos e choro todo dia de saudades. E quando que ele conquistou o coração da Maria Rita? Ele conquistou no dia do meu aniversário, em maio. Ele foi lá no meu aniversário. Porque ele fechava o comércio aqui em Piracicaba, tomava o ônibus, ia correndo, descia na Praça Marechal, ia lá no pensionato, ficava conversando com as irmãs, comigo. E no dia do meu aniversário ele falou, irmã, vamos jantar com a Maria Rita. Ela falou, não, vão vocês, mas o jantar nosso era de dia, porque ele tinha que tomar o ônibus às 9 horas, né? De volta. Aí nós fomos jantar. E aquele dia notei alguma coisa diferente. Aí o sentimento nutriu na senhora, né? Aí eu queria, o meu sonho era fazer medicina, né? Eu falei, mas tem que ser ou medicina ou ele. Porque ele não ia esperar fazer 6 anos de medicina. E daí eu analisei bem as coisas, vim aqui, falei para minha mãe, meu pai, a vida é sua, filha. Não se arrependeu? Não, nem um dia. E vocês vieram morar em Botucatu, né? Morar em Botucatu, eu já tinha as 2 primeiras filhas, ele continuou lá. Depois meu pai falou, Arnaldo, vem aqui, eu preciso tanto que me ajude aqui, e vocês ficam aí, eu não tenho ninguém, né? Aí nós mudamos para cá. Então eu morei também, depois de casada, também morei mais uns 5 anos lá. E a família, os filhos, como que chama os filhos da senhora? Quem são eles? Maria Rita, mais velha. O nome da senhora? Quando eles nasciam, quando eu voltava da anestesia, já tinha pulseira. Ah, cada pulseira dessa representa um filho? Um filho. Aí aqui tem... Maria Rita. Maria Rita. Essa é Maria Rita. E os outros? Não põe Maria Rita, já tem uma Maria Rita. Porque nós combinamos, se fosse menina era ele que escolheu o nome, menino era eu. Nasceu 3 meninas. E ele falou, não, Maria Rita, eu tenho uma só, é muito pouco, eu quero 2. Aí ficou a Maria Rita, a segunda é Yara Lúcia. A Ritinha está dando aula, ela é professora de inglês. E ela dá aula o dia inteiro, hoje que ela sai mais cedo. A Yara, que mora fora, né? É psicóloga, a Yara. E depois tem a Ana Paula. Mora fora do país? Mora fora do país. Ela está 26 anos que ela está na Itália. 8 anos ela ficou em Paris. Depois, em 94, o ano que faleceu o Arnaldo, eles foram para a Itália. O Mário foi convidado para... Ele é formado aqui, né? Mas tem diploma europeu. Ele foi para ficar 1 ano. Acabou ficando mais. E acabou ficando, não voltou mais, ficando. 26 anos já vai fazer agora que eles estão lá. E depois tem a terceira, Ana Paula, que é enfermeira padrão aqui da Unesp. E tem o Arnaldo. O Arnaldo, que é o nosso grande amigo, né? Aliás, um abração ao Arnaldo aí, que a gente tá sempre junto tomando uma cervejinha aí. O Arnaldo. Importante uma família feliz, né? Fez história e ele voltou, veio trabalhar em Botucatu, mas no mesmo ramo de sapataria, de loja de calçados ou não? Ele não quis, porque ali onde é o Colégio Vitória, foi do meu pai. Sabe, meu pai falou, Arnaldo, tem aí o prédio, dá para você pôr uma loja igual a de lá, né? De Piracicaba. Ele falou, não, senhor Eugênio, não dá. Aqui, não dá por causa do ponto, por causa de não sei o que, ele não quis. Então ele ficou trabalhando com meu pai mesmo. Ficou lá na estação trabalhando? Na estação, depois ele fez o loteamento aqui, né, o Recanto Azul, ele que escolheu o nome das ruas. Toda a minha rua é da Amizade, tem Rua da Paz, da Alegria. E ele morreu no dia 10 de fevereiro, que estava assim a árvore estava florida, estava um tapete só aqui. E ele falava, você não gosta muito daqui, mas aqui é o melhor lugar do mundo para se morar.
Mas não é que eu gostava, é que eu vim morar aqui em 83, quando começou o loteamento. E minha casa é pertinho do colégio, então eu tinha que levar a criança na ginástica, levar no judô, levar não sei o quê, né? Então, e na estrada de terra, com chuva era horrível. Eu falei, não é que eu não gosto, tanto é que eu não quero sair daqui, sabe? Eu não acho jeito de sair daqui. Dona Maria Rita, o nosso tempo é curto, né? 1 hora só de programa. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem ao povo de Botucatu, essa terra que a senhora tanto ama, né? Que a senhora toca lá um órgão na igreja Nossa Senhora de Lourdes. Faz 38 anos. E deixa então uma mensagem a esse povo maravilhoso de Botucatu, essa terra que a senhora tanto ama. Foi a Piracicaba, voltou e aqui está até hoje. Mas é a terra dos meus filhos, né? Sim. Então a terra dos meus filhos, terra que eu fui muito feliz, terra que eu agradeço a Deus todo dia de ter tido os pais que eu tive. E Botucatu que está cada vez mais bonita, com tantos empreendimentos, assim, tanta coisa, que meus pais também trabalharam bastante, meus pais e meu marido, porque eles não queriam investir fora não, queriam investir em Botucatu. Quando fizeram aquele residencial Eugênio Piloto, foi com o intuito de fazer aqui. Até minha filha fala, nossa, meu Deus, se meu pai tivesse comprado um apartamento em São Paulo, agora tem filhos que vão estudar lá, né? Mas eles investiram aqui o que compraram. Dona Maria Rita, muito obrigado pela belíssima entrevista. Voltando aqui com com a Maria Rita aí. Nosso muito obrigado. Gostaram desse programa? Na próxima quinta-feira, às 19 horas e aos domingos, às 15 horas, mais um programa Memórias Botucatu. Até o próximo programa e tchau. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração.